Boa tarde. Hoje é dia 17 de maio de 2025. Nós terminamos agora uma sessão do Psicodrama Público de São Paulo, online, e tivemos o tema Por que ser normal? A direção foi da Andréa Raquel, que está aqui, Vivi como ego auxiliar, temos a Ana Paula e o Celso como participantes e concordaram em vir aqui gravar essa entrevista com a gente, para a gente deixar registrado de maneira pública, né, o que nós tivemos hoje nessa sessão. Vou pedir para o Celso, se puder deixar a câmera aberta, e vamos lá. Hoje a gente teve 26 pessoas logo no começo, né? E foi assim, um grande aumento assim, do número de pessoas, porque estava tendo menos gente ultimamente, né? Então, para tratar desse tema, a Andrea teve aqui, trouxe alguns vídeos muito bacanas, muito interessantes, impactantes, e passou esses vídeos como se diz, como incentivo, né? Para que a gente começasse a conversar e a fazer cenas e tudo mais. Depois, antes disso, nós tivemos uma pequena conversa em que ela explicou e contou um pouco o que ia fazer e tal. E as pessoas também falaram um pouco sobre se vieram aqui pelo tema ou por outros motivos. Depois, então, tivemos os grupos em salas simultâneas, onde as pessoas puderam conversar apenas entre si, sem ter a participação da direção. E aí as pessoas conversaram bastante e depois, quando voltaram, trouxeram cenas. Todos participaram das cenas, dramatizaram situações. E as cenas eram muito, lembravam diretamente a questão que está sendo comemorada na data de amanhã, né? A luta antimanicomial. E foi isso que acabou chamando a atenção da nossa plateia toda, que todos vieram com assuntos relativos mesmo, diretamente a isso. Tem mais coisas para falar, mas eu vou deixar para o fim, aí a Andrea faz um geral, dá uma geral aí de tudo de hoje, a seu modo. Mas antes de ouvir a nossa diretora de hoje, eu vou pedir para os nossos participantes falarem um pouquinho sobre, assim, Ana Paula. Você falou que é a primeira vez que você veio no psicodrama público. Então, no psicodrama mesmo, de modo geral, né? Então, eu vou Uhum. perguntar para você como que você sai, como é que você sai se sentindo agora que você participou de um psicodrama? Ó, eu vou falar, não sei se cai bem dentro do psicodrama o que vocês esperam, mas eu vou falar no que lugar tocou para mim, pode ser? Isso mesmo. Eu tô com a minha mãe, tô falando baixo, vocês estão ouvindo, né? Tô com a minha mãe. Peraí, vou ver um momentinho, Ana Paula. Esse é um vídeo que está sendo gravado e que vai ficar no YouTube publicamente. Então, é melhor Uhum. você não citar as pessoas nominalmente, tá? Ah, entendi. Então, eu saio daqui leve, a vivência, tudo que foi mostrado aqui tocou em mim exatamente num campo onde eu precisava. E, e é tão é feito assim, tanto no aqui e agora, porque o caderno que eu peguei para fazer a anotação, eu fiquei aqui procurando, foi exatamente o que eu tenho anotado, tudo sobre esses últimos dias da semana, sobre o que eu estou passando. E me tocou bastante, principalmente, me tocou no todo, né? Até anotei cada uma das coisas que a Andrea trouxe para a gente, tá tudo anotado depois. E no psicodrama, a cena sobre internar o irmão, o filho, e ele lá reclamando, o enfermeiro dizendo: ele só vem te buscar quando quiser.
quando quiserem, fica aí, fica quieto, toma o seu remédio, foi mais ou menos isso. Aí me veio assim, me tocou, né? Até que ponto a gente vai pensar na gente, no nosso ego, mas eu não posso me dar com essa situação devido a tanta coisa que eu passei, e até que ponto a gente vai olhar como ser humano e deixar aquele ser humano viver com dignidade. Então, para mim, tocou nisso, nesse ponto. Então, eu saio daqui não só aprendendo um pouco sobre o psicodrama que eu não sei, mas ele trazendo para mim aquilo que eu precisava para o Muito, momento. muito bacana o seu depoimento, porque acontece mesmo com muita frequência que o psicodrama às vezes traz um assunto não tão diretamente com o problema da gente, mas a gente associa e leva para casa uma palavra de conforto, uma Sim. coisa, né, de poder olhar por outro prisma, por outra perspectiva, né? Isso é Uhum. das mágicas do psicodrama. Muito obrigada por Eu que contar. agradeço por participar. Muito obrigada, Ana Paula. Agora eu vou perguntar para o Celso se ele conseguir abrir a câmera de novo. Acho que a câmera dele fecha, é celular, né? Celular ele entra no repouso e a câmera fecha. Celso, você que foi um dos primeiros a entrar, e no começo, sabe, gente, eu não conseguia compartilhar os vídeos, aí eu chamei o primeiro participante e falei, será que você consegue ajudar e tal? Então, ele que participou desde o começo, como é que você, o que que você leva, assim, que frase você leva, ou que mensagem você levou para você, do que você participou hoje no Psicodrama? Boa tarde, meu nome é Celso. Eu acho que o programa é legal porque que trabalha como em grupo, né? Inclusive, estou procurando um grupo parecido, que é a constelação familiar, né? Que eu sempre participei do programa mais lá no Vergueiro, na Vergueiro, que é muito legal que a pessoa não fica solitária, né? Vai para o grupo. Se as pessoas precisam, às vezes, para conhecer o espaço público, ou terapia pública, né? Igual tem terapia dos 12 passos das tradições, tem várias terapias. Daí, acho que ele não precisa ter necessariamente internar no hospital psiquiátrico, né? Acho que, acho que as pessoas têm que se informar que tem terapia alternativa, né? Terapia hospital dia, como é que se chama? Tem outros. Daí seria bom os profissionais indicarem, né? Às vezes o médico só fala que tem que ser internado, tem que ser internado, mas tem que orientar a família que existe alternativa, outras alternativas, né? Igual eu gosto de frequentar esses grupos anônimos. Mas é muito bom. Obrigado. Legal o seu depoimento. O Celso, inclusive, participou, todos participaram das dramatizações, né? Mas ele pegou um papel bem difícil lá, né? Como se ele estivesse dentro de um manicômio e tal, né? E ele desempenhou esse papel de uma maneira soberba mesmo. Foi muito bom para todos nós, porque nós pudemos viver na pele, enquanto você estava dramatizando, a gente tem o sentimento todo, né? É a arte que age, né? E você conseguiu trazer para a gente esse momento, essa emoção, né? Da vivência e do papel que você representou. Foi muito bacana. Então, agora eu vou pedir para a Vivi também dar o seu depoimento. Você que participou junto com a Andréia gravação e tal, e como auxiliar aqui, o que que você tem para contar para nós? Ou para o público que vai nos assistir? Então, eu vi, né, assim, agora, partindo da agora para trás, vamos fazer do contrário, né? Isso que o Celso trouxe, né, de estar junto, né, de estar vivenciando, aprendendo, entrosando, tal, que são
outras formas de a gente estar interagindo, de um contando para o outro. Então, quando a Andrea trouxe, né, essas possibilidades, né, os vídeos, a arte, quer dizer, ela fez uma oferta para nós, né? Antes ela fez uma oferta para mim, né? E para ti, Gels, que é, né, a gente estava montando, né, pensando algumas possibilidades. Isso ressoou, né? E aí a gente fez as contribuições. Veio para cá, quer dizer, essa oferta reverberou de outros modos, né? Então é isso que, né, essa criação coletiva, né? É algo que no dia a dia é tão difícil a gente fazer, né? E é uma das coisas que eu penso, né? Que falta muito, né? Porque nos tempos mais remotos, as histórias que eu ouço, né, contar, as pessoas faziam essa criação coletiva entre vizinhos, entre senhoras, entre, né? No Rio Grande do Sul tinha muito isso quando os italianos vieram para cá, eles se reuniam à noite, né, sendo pessoas mais da família ou um pouco mais distante, eles se reuniam para contar histórias, para falar sobre as coisas. E tinha aquele lá que fazia aquela, né, que fazia o chapéu de palha, tal. Então, hoje assim, ó, para mim, esse espaço do psicodrama público é um pouco isso, é um pouco de a gente se reunir, né, para estar contando histórias, para estar vivenciando histórias, né? E é isso que eu vejo que vai engrandecendo, que vai, né, fazendo que isso seja uma experiência diferenciada, né? E que realmente traz esse acalento, né? Como foi falado aqui, né? Puxa, Vivi, muito obrigada por ter falado isso sobre os italianos, né, que faziam algo Hum, assim. E eu comecei a é, lembrar que a minha avó, que era italiana, visitava as amigas, né, e chegava de volta em casa e contava, porque eu fui na casa de fulana e ela me contou isso e aquilo que aconteceu com ela, e ela chorava, e eu chorava junto. Então eu sempre achei que chorar junto é uma coisa é, muito bacana, porque ela isso, sempre história aham, pessoas que vieram de outros países e tudo isso, então eram, de certo modo, heroínas, né? E tinham uhum, histórias em que elas choravam e choravam juntas, né? É aham, porque o aham, psicodrama tem isso também, a gente chora aham. junto, ou ri junto, Sim, sim, sim. com as histórias Aham, que é trazendo, dramatizando, ou uhum, sim. como lembrar disso também, viu? Então, agora, vamos ouvir a Andrea para saber como é que foi, da perspectiva da direção, como é que foi todo o evento de hoje. Olá, boa tarde. Bom, não sei, acho que vocês já falaram quase tudo, né? Mas, da perspectiva da direção, a ideia ou a proposta no psicodrama é que a gente tenha essa partilha em grupo. Eu sempre construo essa partilha através da arte, de uma linguagem artística. Então, de fato, criteriosamente, eu escolhi alguns vídeos de autores e autoras relevantes para o tema e para a língua portuguesa, a nossa querida língua portuguesa, a nossa poesia, né? E essa partilha tem a intenção, como o Sérgio colocou, e também a Ana Paula, de possibilitar uma certa catarse, se eu posso usar essa palavra, que a gente se sinta menos solitário e que a gente talvez possa ser mais
imaginativo, criativo, algo assim. Então, da minha perspectiva, eu saio daqui feliz de ter realizado o trabalho, embora algumas dificuldades técnicas surgiram na hora de colocar os vídeos, mas nós conseguimos dar conta desse desafio. Então, creio que é isto, assim, eu aposto muito na arte, fico muito feliz que as pessoas tenham entendido, me pareceu, esta aposta e tenham fluído dentro dela, porque, como alguém disse no final do Psicodrama Público, acho que foi a Valéria, a arte salva, foi isto? Então é Teve isso. também a frase do Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso. Pois é, viver é muito perigoso. A arte salva também foi. Mas com a arte salvando ou nos possibilitando experiências outras, a gente se apoia, se segura e se constrói. Eu acho que é isso que eu tenho para colocar. Essa é a potência do psicodrama, a potência da arte, essa costura de relações, de emoções e de reflexões que precisam ser feitas e que fica para o próximo encontro. É isso. Então, agradeço Agradeço. Também agradeço todos, todas e todes. muito bom. Agradecemos a sua direção, né? A sua participação aqui voluntária dirigindo um psicodrama para nós, que é muito importante e foi muito bom para todos nós, né? Todos os sábados a gente tem psicodrama público, que é gratuito, aberto ao público de modo geral, e sempre das 10h30 ao meio-dia e meia. E essa entrevista vai para o YouTube, que vocês encontram em Psicodrama Público, procurando Psicodrama Público SP, vocês vão encontrar essa e as outras entrevistas de todos os sábados que a gente faz. Então, muito obrigada, Ana Paula, obrigada, Celso, e um bom fim de semana para vocês todos. Obrigada.